Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos investigar um elemento visual bem particular dentro do espiritismo, a videira espírita, né? Às vezes chamam de cepa espírita. Isso. Aquela imagem clássica de O Livro dos Espíritos. Exatamente, logo no comecinho do livro, a obra fundamental. A nossa exploração hoje se baseia num material muito bom, um verbete enciclopédico do portal Luz Espírita que um ouvinte nos mandou. Um material bem completo, sim. E a nossa tarefa aqui é, tentar desvendar a origem, sabe? O significado simbólico mais profundo e as conexões que essa imagem faz não só dentro do espiritismo, mas até fora. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara é, por que um símbolo visual tão específico, né? Numa doutrina que geralmente é vista como, digamos, avessa a rituais, a iconografia? Sim, é uma boa pergunta. Parece que tem uma história interessante aí, ok, vamos analisar isso. Para começar, vamos direto na origem. Acho fundamental entender que esse desenho, ele não é uma criação tipo artística do Kardec. Não, de forma alguma. Foi recebido mediunicamente, né? Quer dizer, veio dos espíritos através de um médium, provavelmente lá por 1856. Isso, o médium específico a gente não sabe quem foi, mas a autoria espiritual é conhecida. Quem estava por trás da mensagem era um grupo de espíritos superiores, né? Aqueles que participaram da codificação. Exato. Nomes como São João Evangelista, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, o Espírito Verdade. Figuras de peso. E eles não só mandaram o desenho, mas deram uma instrução bem direta para o Kardec, certo? Sim, a instrução foi: colocarás no cabeçalho do livro a cepa de vinha que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador, bem direto ao ponto. E essa mensagem já dava a chave inicial para decifrar o símbolo, então. Exatamente. A explicação veio junto, dada pelos próprios espíritos. Eles detalham os elementos. A cepa, que é o tronco, o ramo principal da videira. O caule, digamos assim. E isso representa o princípio material, o corpo físico. Ok. O licor, que a gente pode entender como a seiva, né? A essência da planta. Simboliza o princípio espiritual, o espírito imortal. O espírito, certo. E, finalmente, o bago, o fruto, a uva mesmo. Esse representa a alma. A alma. Na definição espírito usada ali, é o espírito já ligado ao corpo, o ser encarnado, a união dos dois princípios, matéria e espírito. Entendi. A síntese. É a síntese. E Kardec fez questão de colocar uma nota logo abaixo da imagem, né? Confirmando que era um facsímile, uma cópia exata do desenho original dos espíritos. A simbologia básica já aponta para algo importante, né? A instrução diz que a videira é o emblema do trabalho do Criador. Como você interpreta esse foco no bago, na alma encarnada, como representação do trabalho divino? Olha, o que é fascinante aqui é justamente essa escolha. Ao eleger o bago, a alma encarnada, como esse ponto que une a cepa, a matéria e o licor, o espírito, o símbolo parece que aponta para o ser humano, sabe? Na sua jornada aqui na Terra como uma expressão, talvez a expressão máxima desse trabalho criador. Não só a criação em si, mas o processo. Exato. O processo de individualização, de evolução, através dessa união espírito-matéria. E isso, claro, conecta direto com um pilar do espiritismo, a reencarnação. A lei da reencarnação. Sem dúvida. A continuação da mensagem dos espíritos deixa isso muito claro. Eles dizem: o homem purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Ou seja, a experiência na matéria, a encarnação é a ferramenta para evoluir. É apresentada como essencial para o progresso, para adquirir conhecimento, para a depuração espiritual. O trabalho no corpo físico é o caminho. Essa ideia de depuração pela experiência física. Kardec explora isso mais a fundo, né? Lembro de uma analogia que ele usa em O Livro dos Espíritos. Sim, uma analogia ótima, muito clara. Ele apresenta num comentário a questão 196A. Kardec compara o processo de depurar a alma com a destilação do suco da uva para fazer álcool puro, o espírito no sentido químico, né? Ah, interessante. Ele descreve do suco bruto, assim, recém-saído da uva, cheio de impurezas, como se fosse a alma nos estágios iniciais. Com imperfeições, o perispírito mais denso. Exato, com o perispírito ainda denso,
Aí, o alambique, aquele aparelho da destilação, representaria o corpo físico, o instrumento necessário para essa purificação acontecer. O corpo como ferramenta de novo. Justamente. E cada ciclo de destilação, que vai refinando o líquido aos poucos, simbolizaria as encarnações sucessivas. As várias vidas. Isso. E o produto final, o licor puro, o álcool, o espírito de vinho, representaria o espírito que já atingiu um grau elevado de pureza, mais perto da perfeição relativa que a gente pode alcançar. E o perispírito também se depura junto. Sim, Kardec menciona isso. O perispírito, essa ponte entre espírito e matéria, também vai se sutilizando, se depurando nessas experiências reencarnatórias. É uma imagem bem forte essa da destilação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse símbolo visual marcante logo no início do livro principal. Isso não contrasta um pouco com a postura geral do Espiritismo sobre símbolos? Esse é um ponto-chave, para não ter interpretação errada. Apesar da presença desse emblema, é fato que a doutrina espírita tem uma sobriedade ritualística e simbólica muito grande. Não tem liturgia formal, roupas especiais. Nada disso. Nem templos consagrados, nem um monte de símbolos com poderes místicos. A videira espírita entra nessa lógica. Ela não é um talismã, um amuleto, não faz parte de nenhuma fórmula mágica, sabe? Entendi. O valor dela é puramente simbólico e pedagógico. É uma mensagem para a inteligência, uma representação artística de conceitos profundos. Não tem nada de cabalístico ou mágico ali. Então, se alguém não entendeu o símbolo, não tem problema para a doutrina em si? Nenhum problema. A fonte que a gente está usando, o verbete do portal Luz Espírita, deixa isso bem claro. A incompreensão ou mesmo não usar o símbolo não prejudica em nada o entendimento ou a prática espírita. Entendi. O valor é conceitual e não místico. Mas, por outro lado, essa sobriedade toda torna ainda mais curioso que os espíritos tenham pedido explicitamente para colocar o desenho no cabeçalho do livro, né? Um lugar de destaque na obra que inaugura tudo. Com certeza. Parece que, mesmo não sendo mágico, ele tinha uma importância grande para os próprios espíritos superiores. E essa valorização da videira parece que ecoa em outros lugares também, né? Sim, a simbologia da videira reaparece. Tem uma comunicação de Santo Agostinho, publicada na Revista Espírita de março de 1862. A Revista Espírita, o jornal mensal do Kardec. Isso, que complementava os livros. Nessa comunicação, Agostinho chama o próprio espiritismo de vinha esplêndida. Ele diz que todos vão trabalhar nessa vinha e beber do suco da videira no reino do Cristo. Interessante. E tem mais. Tem outro exemplo legal, também da Revista Espírita, de junho de 1862. É uma análise mediúnica de um quadro do pintor Ingres, O Menino Jesus entre os Doutores. O espírito que se comunica, um tal Davi, descreve uns ornamentos de cepas de vinha na arquitetura do quadro. No cenário da pintura. Exato. E ele interpreta esses ornamentos como uma alegoria da vinha de Deus, onde todos os homens devem saciar-se. Então, mesmo sem ser místico, o símbolo tem peso, tem significado e foi enfatizado pelos espíritos. Isso leva a gente a pensar, quais seriam as camadas mais profundas desse significado? Aquelas que talvez não tivessem tão explícitas na explicação inicial de cepa, licor e bago. Exatamente. A análise mais profunda sugere que a escolha da videira não foi só pela beleza da analogia da destilação, sabe? Tinha algo mais ali. Parece que sim. Uma interpretação bem forte que a nossa fonte destaca é que o símbolo funciona como um elo poderoso, uma ligação entre as três grandes revelações divinas que o Espiritismo reconhece. Judaísmo, cristianismo e o próprio Espiritismo. Isso. O judaísmo com o Antigo Testamento, o cristianismo com o Novo e o Espiritismo como a terceira revelação, que vem retomar e explicar tudo à luz da razão e da comunicação com os espíritos. E como a videira faz essa ponte? A fonte até cita um trecho do livro A Imagem da Luz, que diz que entender a videira revela a profunda conexão entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Espiritismo. Mostra uma continuidade, uma ordem progressiva nessas revelações. Se conectarmos isso ao quadro geral, como é que a uva, a videira, costura essa conexão entre o judaísmo, o cristianismo e o espiritismo na prática?
A escolha parece muito intencional, muito integradora. Vamos ver. No judaísmo, a videira é um símbolo recorrente, fortíssimo, muitas vezes associado à terra prometida, à fertilidade, à bênção divina. Ah, lembro da história dos espiões em Canaã. Exato. A passagem clássica de Números 13. Os espiões enviados por Moisés voltam com um cacho de uvas gigante carregado por 2 homens numa vara. A prova da abundância da terra prometida. Justamente. Nossa fonte até menciona a gravura famosa do Gustavo Doré sobre essa cena. E a imagem da videira como o povo escolhido ou símbolo da aliança aparece em vários livros do Antigo Testamento. Certo. A ligação com o judaísmo pela terra prometida e aliança está clara. E no cristianismo? No cristianismo, a videira fica ainda mais central, nas palavras do próprio Jesus. A citação mais famosa e direta é de João 15:1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Jesus como a videira. Ele se identifica como a videira e os discípulos são os ramos, que só dão fruto se estiverem ligados nele. E aqui tem um detalhe fascinante. São João Evangelista, o apóstolo que escreveu isso, O autor desse evangelho. é um dos espíritos que assinaram a mensagem lá nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Aquela que trouxe o desenho da videira espírita. Nossa, que coincidência. Ou não, né? Pois é. E tem mais. Dá para fazer um paralelo simbólico interessante com o primeiro milagre de Jesus, também narrado por João. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Água em vinho. A água, simples, primordial, representando talvez o estado inicial do espírito. O vinho, complexo, elaborado, fruto de transformação, simbolizando a evolução espiritual, a depuração pela experiência e pela conexão com o divino. Faz sentido. Essa conexão pelo João Evangelista é muito forte mesmo. E o Espiritismo, como ele continua essa simbologia? O Espiritismo não só reconhece essa herança, como a incorpora e, de certa forma, a expande. Como a gente viu nos exemplos da Revista Espírita, a videira continua sendo usada como metáfora para a obra divina, para o trabalho espiritual. E em O Evangelho segundo o Espiritismo? Também, essa outra obra fundamental está cheia de referências, tanto nas citações dos evangelhos, quanto em mensagens de espíritos. Por exemplo, tem uma mensagem de um espírito João que diz: trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Outra, de um Constantino, chama a obra divina de vinha a ser cultivada. E parece que tem uma ligação ainda mais explícita com a ideia de continuidade das revelações, né? Sim, e a nossa fonte destaca uma citação muito boa do escritor alemão Henry Heine, que Kardec incluiu no capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Heine comenta a parábola dos trabalhadores da última hora. Aqueles que chegaram no fim e receberam o mesmo. Essa mesma. E Heine conecta esses trabalhadores da vinha com toda uma linhagem de enviados divinos. Profetas do Antigo Testamento, Moisés, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, sábios, filósofos e, por último, os espíritas. Todos na mesma vinha. Exato. Todos contribuindo para a obra divina em tempos diferentes, recebendo a recompensa pelo esforço. Heine até sugere que muitos desses antigos trabalhadores estão reencarnados hoje para concluir a obra, trabalhando agora na cumeeira do edifício, nos acabamentos. É incrível como um desenho aparentemente simples pode ter tantas camadas, todas interligadas. E se a gente pensar fora do contexto religioso, a uva, o vinho, são quase universais na cultura humana, né? Totalmente. Muito antiga. Pensa na mitologia greco-romana. Diôniso, ou Baco, o deus do vinho, da festa, do êxtase, o néctar dos deuses. Bebida sagrada em várias religiões antigas. Exato. No judaísmo, vinho no Kiddush para santificar o Shabá. No catolicismo, na Eucaristia, como o sangue de Cristo, com todas as interpretações teológicas que isso envolve. Transcende fronteiras mesmo. E o cultivo da videira, vitis vinífera, é uma das agriculturas mais antigas que existem. Mais de 6.000 anos antes de Cristo, lá no Cáucaso, hoje está no mundo todo. A própria planta sendo trepadeira, que se agarra, se espalha, já tem um simbolismo de conexão, né? E virou até ciência, a enologia. Sim, e até na nossa linguagem, aqui no Brasil pelo menos, a gente fala
é uma uva para algo muito bom, muito bonito. Verdade. Esse sapato é uma uva. Essa universalidade toda, essa presença cultural tão forte, Só reforça a escolha do símbolo pelos espíritos, né? com certeza. Um símbolo com raízes tão fundas em tantas culturas e épocas consegue carregar muitos significados ao mesmo tempo. Consegue ressoar com pessoas de contextos diferentes de um jeito muito orgânico. Parece uma escolha perfeita para representar conceitos universais como criação, evolução, conexão espiritual. A nossa fonte traz também umas curiosidades sobre a videira espírita que eu achei bem legais. A primeira é que mesmo que o significado profundo não seja tão conhecido por todo mundo, a imagem virou meio que uma logomarca informal do espiritismo. É verdade, a gente vê bastante. Em capas de livros, sites, centros espíritas, muitas vezes sem que as pessoas saibam toda essa história por trás. Acabou ganhando essa função visual de identidade, o que é curioso para uma doutrina sem logos formais. Outro ponto, é a única ilustração mesmo dentro dos livros da codificação de Kardec. Teve outras na Revista Espírita, tipo aquele desenho da casa de Mozart em Júpiter. Ah, sim, lembro dessa. Mas a videira é a única imagem simbólica incorporada nas obras fundamentais. Isso destaca ainda mais o quanto ela é especial, a importância que deram ela. E aí chegamos num detalhe intrigante. A instrução original dos espíritos, como a gente falou, era para colocar o desenho no cabeçalho do livro. Certo. Certo. Mas Kardec colocou nos prolegômenos, que são aqueles textos introdutórios com mensagens dos espíritos logo depois da introdução geral do Kardec. Por que será que ele mudou de lugar? Boa pergunta. A fonte levanta umas hipóteses. Talvez para manter a imagem perto da explicação que veio junto? Dentro dos prolegômenos mesmo? Pode ser. Ou talvez por limitações gráficas da época. Colocar uma gravura bem no topo da primeira página de texto podia ser complicado ou ficar estranho na impressão do século XIX. Faz sentido. Limitações técnicas. Essa questão do lugar é sutil, mas dá o que pensar. E tem mais um detalhe nessa linha. Sim, a última curiosidade. A imagem que a gente vê hoje nas edições normais de O Livro dos Espíritos não é exatamente igual à da primeira edição, de 1857. A partir da segunda edição, de 1860, a gravura foi um pouquinho alterada. Parece a mesma arte, mas como se tivessem recortado diferente, talvez ampliado um pouco o centro da imagem. Sério? Não sabia disso. E o mais curioso, mesmo com essa alteração na imagem, a nota de rodapé do Kardec dizendo que era um facsímile, uma cópia exata, continuou igual em todas as edições que ele mesmo supervisionou. Olha só, esses dois detalhes então, a mudança de lugar em relação à instrução original e a alteração gráfica mantendo a nota de facsímile. Isso é bem revelador, né? Sobre a natureza do símbolo dentro da doutrina. O que isso sugere para você? Sugere uma certa flexibilidade, talvez. Ou uma desobediência do Kardec quanto ao lugar exato. E depois a modificação da gravura sem corrigir a nota. Isso reforça muito a ideia de que o símbolo não é sacrossanto, intocável, dogmático. O foco não era na forma exata. Exato. O foco sempre foi na mensagem, no conteúdo, não no invólucro visual exato ou no lugar preciso. A essência importava mais que a forma. Isso levanta uma questão importante, que a fonte também meio que sugere. Será que, além de todos esses significados que a gente discutiu, tinha uma intenção a mais por parte dos espíritos ao escolherem justo a videira? É uma possibilidade intrigante, né? Pensa num contexto da época. O espiritismo surgiu enfrentando muita resistência. Questionavam o caráter religioso, a relação com o cristianismo que já existia. Sim, foi bem conturbado. Será que escolher um símbolo tão enraizado nas tradições judaico-cristãs não foi também uma forma estratégica dos espíritos de desenhar literalmente essa conexão? Uma forma visual de dizer, a gente continua isso aqui. Pode ser. Uma maneira de afirmar visualmente que o espiritismo não vinha para destruir, mas para continuar, para complementar as revelações anteriores, fincando as raízes na mesma vinha espiritual. Para deixar essa filiação registrada de um jeito inegável, através de um emblema cheio de história para essas tradições.
Exatamente. Talvez para tentar suavizar resistências ou para reforçar a própria legitimidade espiritual do espiritismo naquele momento. Então, o que tudo isso significa afinal? Depois dessa nossa conversa toda, fica claro que a videira espírita, aquele desenho que podia parecer só um enfeite lá nos prolegômenos, é na verdade um emblema com uma riqueza e uma profundidade impressionantes. Ele resume a visão espírita da criação, a união espírito-matéria que forma a alma. A jornada evolutiva. Isso, a jornada da alma pelo trabalho no corpo, pelas reencarnações, se depurando como a uva vira vinho. E a conexão histórica. E numa visão mais ampla, funciona como esse elo simbólico poderoso, conectando o espiritismo com a herança judaica e cristã, apontando para essa continuidade da revelação divina. É muito mais que um simples desenho, né? Muito mais. E para a gente fechar, fica uma provocação final para pensar, inspirada justamente nessas nuances que a gente conversou. Manda. Considerando a instrução clara dos espíritos sobre onde colocar a imagem no cabeçalho, e a decisão prática ou interpretativa do Kardec de pôr nos prolegômenos, o que essa pequena, mas notável diferença pode sugerir sobre a dinâmica real entre a orientação espiritual e a ação humana? A ação humana com suas interpretações, limitações. Exatamente, com suas limitações práticas, contextuais, na própria construção de textos que a gente considera revelados. Será que essa nuance, esse detalhe do lugar da imagem, não é um lembrete sutil do elemento humano, com suas decisões editoriais, suas contingências, presente até mesmo na transmissão de conhecimentos espirituais tão elevados? Uma boa pergunta para a gente ficar matutando. Fica a questão para pensarmos. Saiba mais pela Enciclopédia Espírita Online. www.luzespirita.org.br